nós estamos vivendo tempos muito difíceis. E por causa da gente falar e a gente ter de pregar e entrar nessa seara e repetir várias vezes isso, parece que cria-se uma dessensibilização de que isso é verdade. Não é? Desde o tempo da minha avó, algumas pessoas dizem, já se falava essas coisas. Sim, e já se repetiu tantas vezes e não entrou na consciência das pessoas. Pelo contrário, eles pensam que porque se falou tanto desde lá de trás e não aconteceu, é que não vai acontecer. Lembra da Arca? Foram 120 anos, né? Foi muito tempo. Aquele povo daquela geração, não é? De uma geração não alcançava o tempo da outra. Então, veio uma geração primeira que se saiu e ficou sem, aí veio uma geração intermediária que também foi, e veio uma terceira geração ainda que nem tinha ouvido tanta coisa da primeira e da segunda geração, e assim a gente está vivendo nesse tempo. E a gente diz assim, homem vai ser cada vez mais difícil, não é? Eles estão fugindo, estão se retraindo e há cada vez menos homens. Então, por isso, vai ser cada vez mais difícil para as mulheres. A vida das mulheres vai ficar muito difícil por uma série de motivos e a gente vai estar falando dessas coisas aqui nesse vídeo. Então, já curte, já se inscreva, já ative o sininho, já faça essas ações para que essa mensagem possa ser muito impulsionada, porque essas ações, gente, são muito importantes para nós do canal. São elas que fazem o algoritmo, não é a máquina que trabalha aqui para distribuir as mensagens, trabalhar. Então, é a partir dessas ações que o algoritmo trabalha. Então, essas ações são muito importantes. Faça isso e vamos lá. Olha, homem vai ser cada vez mais difícil de se encontrar um. E tem vários motivos. Eles estão fugindo. E por que eles estão fugindo? Porque eles não podem nem muitas vezes olhar. Lembra aí o vídeo que eu fiz sobre o Henry Cavill falando, não é? Que dependendo se você olhar para uma mulher, você já pode ser acusado de assédio, de abuso, não é? Pode ser rotulado como um estuprador. Então, né, sua vida vai virar um inferno. Então, um simples olhar. E aí eles estão fugindo, estão deixando de olhar, estão deixando de elogiar, eles estão fugindo das mulheres por causa também das experiências negativas que eles têm com as mulheres, as punições excessivas, não é? Por estar sendo quebrados, não é? Financeiramente, emocionalmente, socialmente. Então, eles estão fugindo. E esse também é o motivo de se retraírem. Eles não podem nem olhar para uma mulher, não podem se aproximar. Se convive com uma mulher, a fala deles, a convivência, nada serve, mas a fala da mulher serve como tem valor de peso de prova e pode colocá-lo numa condição terrível. Olha, o homem, ele já tem naturalmente nele, porque ele foi criado por Deus para a liderança, para assumir os lugares mais difíceis, as condições mais difíceis. Para quê? Para que a mulher pudesse cumprir o seu papel. Ele não foi criado para a liderança para pegar um lugar de protagonismo, né? Naquelas imagens que a gente via lá nos Estados Unidos, né? Eles botavam um cara com um jornal na mão, sentado naquela poltrona do papai mais linda. A maioria dos homens nunca sentou e nunca nem vai sentar numa poltrona daquela. A maioria dos homens é pegando no pesado. Então, essa condição de liderança coloca o homem não numa posição de privilégio, mas numa posição de doação, entrega e sacrifício. Eu tenho isso muito bem explicado no Seja Membro, com um material riquíssimo que está lá. Então, o homem tem esse distanciamento afetivo porque ele tem de lidar, sempre teve de lidar com a parte mais dura e mais difícil da vida humana. E se ele tiver de tomar uma decisão de ter de sair para proteger a sua família, ele não tem de ter medo de deixar a família, ou não ter a coragem de deixar a família, de ser tão ligado afetivamente ao ponto de não conseguir tomar decisões que ele tem de tomar. Então, o homem, ele tem
mentalmente, espiritualmente, essa condição desse distanciamento afetivo para ele fazer o que for necessário de ser feito para proteger e abençoar a vida de todos os outros. E é com essa característica que eles construíram a sociedade forte que nós temos hoje. É esse distanciamento afetivo que leva o homem a proteger, a enfrentar dificuldades, a enfrentar feras, a ter coragem de sair, de demorar, não é, de ficar muito tempo fora, voltar, não é? O mesmo passo que ele aguenta a dureza, ele tem essa afetividade, essa sensibilidade de sair e de voltar. Existem alguns homens fora desse padrão? Existe, mas essa não é a regra, essas são as exceções, é uma mínima parte dos homens, bem como existem homens abusadores, existem. Eu fui abusada, eu sei disso, homens maus existem. E é por isso que Deus me colocou aqui para falar que homens bons existem e que são importantes, para falar da importância dos homens bons, porque existem de verdade homens maus. Então a gente precisa preservar os homens bons, porque preservar e fortalecer os homens bons é a forma melhor de proteção que a mulher pode encontrar na sua vida, porque as características do homem foram criadas por Deus para que eles nos dessem essa proteção, esse cuidado, eles fizessem esse papel para nós e por nós aqui na face da terra. Então, olha, os homens estão fugindo e os homens estão se reprimindo, não é, por causa dessa condição, estão se retraindo, não é, por causa dessa condição. E além disso, existem cada vez menos homens, porque existem menos homens por causa dos problemas identitários de gênero que foram impostos, então muitos homens deixando mesmo de serem homens, e aí entrando nessa ideologia, existem outros homens emasculados, né, que não querem cumprir o seu papel, existem os homens que entram para o lado da perversidade, e esses daí não constroem mesmo família, e existem os homens que estão tomando consciência do mal que está sendo feito contra eles nesse tempo e não querem entrar em nenhum tipo de relacionamento com a mulher. Então, todas essas condições estão diminuindo a quantidade de homens para que as mulheres tenham acesso a esses homens. E isso vai aumentar ainda mais o sofrimento da mulher. Olha, o que distancia os homens da mulher? O excesso de cobrança, a falta de formação acadêmica, não é? Porque as escolas estão projetadas para promover um afastamento masculino das escolas, para que as mulheres tenham uma história de direitos iguais, não é? Eles querem elevar, não é? Tirar o lugar do homem e elevar o lugar da mulher através da construção de diplomas, porque aí coloca as mulheres em ocupações, não é, trabalhistas mais práticas, mais fáceis, que elas ganhem mais e tenham mais conforto, e aí saiam da dependência, porque se cria também a ideia de que dar financeiramente dinheiro para a mulher, você tira a dependência dela do homem, mas não tira, porque a dependência é espiritual, além de ser, antes de ser, não é, emocional, ser física e ser social. Então, essa falta de colocação no mercado, essa falta de formação acadêmica, também leva o homem para esse distanciamento da mulher, e a gente vê assim, um crescimento de mulheres em várias outras áreas. Inclusive, eu recebi uma mensagem que eu achei muito importante de colocar essa mensagem aqui. Olha, uma questão importante com os homens nas profissões docentes, especialmente em relação a crianças pequenas, é o estigma que o rodeia. Como homem, você não pode ser muito amigável com crianças ou corre o risco de ser considerado né, aquilo lá, ó, que ele fala aqui. Já vi isso com minha mãe. Tínhamos um velhinho muito legal que adorava crianças, que trabalhava na passarela.
Um dia ele viu que a mochila da minha irmã estava toda surrada e caindo aos pedaços. Então ele se ofereceu para ajudar a comprar uma nova para ela. Minha mãe imediatamente assumiu más intenções e ligou para a escola para fazer com que ele fosse demitido. Imagine se substituíssemos aquele velhinho simpático por uma velhinha simpática. Minha mãe e a maioria dos outros pais cantariam seus elogios sobre como ela foi além com um único ato de bondade. É realmente triste. Pessoalmente, faço de tudo para evitar crianças. Eu me recuso a trabalhar em qualquer trabalho que me coloque perto de crianças, porque uma vez que você coloca esse rótulo em você, você está, destruído. Vou falar, substituir aqui a palavra. Acho que é o mesmo para outros homens também. Tive dificuldade de ler por causa do tamanhozinho da letra. Mas veja o depoimento desse homem. Ele não quer nada, nenhuma profissão que o aproxime de crianças por causa você vê, ele carregou esse trauma no coração dele do que ele viu, a mãe dele fazer com esse velhinho, com esse senhor, a ponto dela ir na escola. Ele trabalhava na passarela na frente da escola, a ponto dela ir lá pedir para a escola tirar aquele homem dali, afastar o homem dali. Quer dizer, ela queria destruir completamente aquele homem, porque ela tinha a ideia de que o homem queria fazer mal para a filha dela. Então, veja só, olha aí, o que a gente tem hoje, não é? Filhos criados por mães cheias de problemas emocionais, espirituais e sociais, não é? E esses filhos aí crescem com sentimento de inutilidade, de desesperança, dependentes, não é? São filhos que não tomam decisões por si próprios, substituem a mãe pela mulher e ali vão ser muitas vezes mandados dentro de casa. Então, todas essas circunstâncias vividas pelo homem que trazem todo esse sofrimento, emocional, traz também essas consequências e esses afastamentos, esses homens que não querem mais relacionamentos, homens que vão fugir, homens que vão se distanciar, homens que vão se reprimir. E juntando tudo isso, mortes por acidente de trabalho, mortes por criminalidade, todo esse apagamento masculino, é que a gente vê o porquê da diminuição de homens e o quanto vai ficar menor ainda e o quanto vai ser tão raro um homem como Oséias diz. Oséias diz que o homem é precioso como ouro de Ofir, mas chegaria um tempo em que ele seria altamente procurado. Isaías também fala da condição da mulher, lá em Isaías 4. Então, cada vez está tendo menos homem. As estatísticas não falam dessa repressão, não é? Dessa retração, mas a gente vê que na prática tem cada vez menos homens e vai ficar ainda cada vez mais pior. Não sai daqui sem deixar seu comentário. Que Deus derrame a sua graça e o seu amor sobre a sua vida. Que Deus te abençoe.